Bom, o governo do presidente Lula vai enviar na próxima semana uma missão à Venezuela para iniciar o processo de reabertura da embaixada brasileira em Caracas. O embaixador Flávio Macieira chefiará a missão, que deve avaliar alguns pontos no país, entre elas as condições do prédio. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o analista internacional Gustavo Segre. Bom dia, professor, tudo bem? Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia e boa semana. Muito obrigado pelo convite. Boa semana, obrigado, senhor. Professor, essa missão que vai primeiro deve analisar quais condições no país para decidir como e quando, então, a gente reabre essa embaixada na capital, em Caracas. A condição do prédio da embaixada, porque a condição do país é cada dia pior. E, inclusive, o próprio Maduro, na resposta que ele dá anualmente à Assembleia Nacional, ele admitiu que tem 7,7% da população com déficit grave nutricional. São praticamente, são 3 milhões de pessoas, 2 milhões e 700 mil pessoas que estão com déficit grave nutricional. 53,4% da população da Venezuela são pessoas baixo a linha da pobreza. E 6 milhões de pessoas são dados que o próprio Maduro aportou, já saíram do país buscando um futuro melhor. Nesse contexto, então, o que importa é o prédio da embaixada. Parece piada. Agora, professor, claro que tem um alinhamento ideológico, mas de que maneira o Brasil poderia ajudar nesse momento a Venezuela? Não, eu espero que não seja com obras de infraestrutura, como no passado já aconteceu. Me dá a sensação de que não é uma questão que o Brasil possa ou não ajudar a Venezuela. A questão é a política da Venezuela que propicia esse tipo de ideologia e que tem como objetivo que as pessoas continuem sendo pobres. É uma questão que a esquerda já está acostumada a fazer esse tipo de estratégia e já não tem mais vergonha de admitir isso. No caso do presidente do México, López Obrador, ele admitiu que a questão humanitária, que a ajuda social, não é uma questão pessoal, é uma questão de estratégia eleitoral. E a Venezuela está indo nesse caminho também e é absolutamente normal. Então, como poderia ajudar? Bom, deveriam falar realmente que o problema da alimentação é um problema para ser resolvido e não agravado. Quando você avalia o discurso do Maduro, daria a sensação que um presidente novo que veio para resolver o problema, quando na realidade é o presidente que está gerando esse problema. Então, duvido que o Brasil possa fazer alguma coisa para melhorar a situação do povo venezuelano. Mas o Brasil já teve, tem ou pode vir a ter quais tipos de negócios com a Venezuela? Bom, de obras, claramente de obras. Tem uma questão que era uma ideia na época do Chávez, quando estava o Kirchner, e com o governo Lula da época, que era fazer o gasoduto também e uma questão de complementação energética. Isso não deu certo porque o barril de petróleo na época na Venezuela diminuiu de $90 e a Venezuela ficou sem recursos públicos para essa obra. Mas sempre tem essa questão de obras monumentais para gerar a melhora do povo da América Latina, quando na realidade todos nós sabemos que não é esse o objetivo. O objetivo de fazer obras de infraestrutura costuma ser outro. Professor, é possível fazer uma projeção sobre o futuro político da Venezuela? Porque, ao que tudo indica, nada vai mudar. Quando surgiu o Juan Guaidó como líder da oposição, ele até se autoproclamou presidente da Venezuela, mas a oposição acabou perdendo força. O governo de Maduro conseguiu sufocar essa oposição. O que é possível esperar? Claro que cada país é soberano, mas de que forma a comunidade internacional pode intervir? Não tem muito para fazer, senão eu imagino que já teria feito. A Organização dos Estados Americanos, a Organização das Nações Unidas, já reclamaram. Todo mundo fala abertamente que na Venezuela tem uma ditadura e que está a caminho da ditadura cubana, que eles tomam como modelo, como exemplo. O próprio Maduro, quinta-feira passada, se referia a Putin, a Xi Jinping, como o irmão mais velho, e que ia, através da América Latina, e colocando, inclusive, a Venezuela como porta de entrada para esse projeto, fazer uma pátria grande. Então, não tem nenhum interesse, o governo da Venezuela, de alterar a situação de pobreza, falta de alimentação. Está tendo, nestes dias, inclusive, manifestações
dos educadores, porque estão passando fome. E quando você tem isso, e o governo não somente não faz absolutamente nada, sino que agrava a situação, claramente se trata de uma política de Estado. Então, não tem o que fazer. Aí vai ter que ser uma questão de organismos internacionais, porque a Venezuela será o próximo Nicarágua, em que qualquer opositor que ouse se manifestar a favor de ser partícipe de uma eleição será encarcelado. Esse é o caminho da esquerda na América Latina, em função do que ele prega, dos irmãos mais velhos, né? Do Putin e o Xi Jinping da China. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, professor, estaria conversando com líderes do Brasil, com Lula, também da Colômbia, com Gustavo Petro, e da Argentina, Alberto Fernandes, para tentar juntar esforços e fazer um poderoso bloco de forças políticas e poder econômico. Isso seria positivo? Qual a expectativa para isso realmente acontecer? A gente primeiro acompanha uma reportagem sobre o assunto, por favor. Lo hablaba con el presidente Lula da Silva por teléfono el otro día. Lo hablaba personalmente con el presidente Gustavo Petro. Lo hablaba con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Está llegando una hora nueva, una hora especial para juntar los esfuerzos y los caminos de los pueblos de América Latina y del Caribe, para avanzar en la conformación de un poderoso bloque de fuerzas políticas, de um poderoso bloque de poder econômico. Um novo bloco de forças políticas e poder econômico do Mercosul, é isso, professor? Que tal a proposta? Quando eu escuto isso, eu falo, ele deveria ser um pouquinho mais sincero do que já é. E já é bem sincero. Ele deveria ser, vamos fazer um bloco poderoso econômico na América Latina para aprofundar a fome, para gerar pobreza, para que as pessoas dependam do Estado, que é o que a gente lê e é o que a gente vê. E é perigoso quando você tem 53,4% de toda a população de um país sobre a linha da pobreza, tem alguma coisa que está errada. E como é possível que essa quantidade enorme de gente continue votando essa mesma opção política? A Argentina está indo nesse caminho também, quando você vê mais de 50% da população argentina está baixo a linha da pobreza. 68% de ensino médio argentino, eles querem ir embora do país porque não enxergam um futuro bom. E 63% das crianças menores... Esse é o projeto que eles têm. E o pior, estão sendo bem-sucedidos. Professor, o que é possível esperar do governo Lula em relação ao Mercosul? O ministro Fernando Haddad chegou a se irritar quando foi perguntado recentemente sobre uma possível moeda única, nos moldes da Europa, enfim, né? Isso dificilmente vai acontecer, provavelmente nunca vai acontecer, mas o que é possível esperar de evolução do Mercosul nos próximos anos? Eu imagino que o Lula vai reforçar o Mercosul. De fato, no dia 23 de janeiro, ele vai estar na República Argentina para aprofundar os laços ideológicos com Alberto Fernandes, a quem manifestou que ele precisa, o Lula, precisa que o Fernandes seja reeleito. Se os milagres acontecem, isso poderá vir a acontecer. Mas eu duvido que na situação que está, ainda o povo argentino vai votar por uma opção diferente do que acontece na Venezuela, que falamos agora há pouco. Essa questão de moeda única, devo falar que, como ideia, é uma ideia interessante. O problema é que, macroeconomicamente, não tem como comparar um país que tem 5,8% de inflação anual, como o Brasil, com um país que comemora que tem 94,8% de inflação anual, sendo que eles têm preços cuidados, preços congelados, controle de preços e todas essas coisas que a gente já sabe que dá errado. Mas imagino que seja uma questão mais aprofundada no sistema de moedas locais, é uma questão um pouco técnica, mas a moeda única, você não consegue ter uma moeda única se não tem um banco central único, e o Mercosul não tem banco central, então não vejo essa possibilidade. Sim, me parece interessante a outra questão que também foi discutida com o embaixador Scioli e o ministro Haddad, que era o financiamento. O Brasil precisa de gás e tem dólares, e a Argentina tem gás e precisa de dólares. Então isso pode ser uma ideia que pode
pode vir a acontecer. O grande problema é que isso será financiado pelo BNDES e a carta orgânica do BNDES só permite que o financiamento seja com empresas de capital nacional, brasileiro. E aí volto a lembrar da Lava Jato, das construtoras, das obras de infraestrutura em outros países e tudo aquilo que nós já vimos no passado. Para encerrar bem rapidamente, professor, quando o Brasil deixou de ter essa embaixada em Caracas e como era o relacionamento com o país no governo anterior, com Bolsonaro? Não, quando se fecha a embaixada, cortam as relações com o governo do Maduro e passa a ter relações com o governo interino do Guaidó. De fato, tinha uma embaixadora venezuelana aqui no Brasil que dependia do governo Guaidó. A partir do momento que o governo interino do Guaidó não existe mais, não tem mais nenhuma relação diplomática e por isso voltam a tentar de ter um relacionamento com o governo Maduro, que ideologicamente é muito mais afim do Lula, sem dúvida. Professor Gustavo Segré, analista internacional, obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Boa semana, professor. Obrigado, igualmente.